Boa tarde, queridos irmãos. Eu espero que todos vocês estejam bem, que a graça e a paz do nosso querido Salvador Jesus Cristo encontre uma guarida no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a programação desta tarde, de hoje, possa ser muito edificante e venha agregar a sua vida espiritual. Hoje nós iremos falar sobre um assunto de extrema importância: perfeição cristã. Qual é a medida da perfeição cristã? Será que Adão e Eva foram criados perfeitos por Deus? Eles tinham tendências para o pecado? Eles tinham tendência a se tornarem cada vez mais perfeitos? Como que funcionou a questão da personalidade, da questão do caráter, do desenvolvimento de Adão e Eva no plano de Deus ao criá-los? O que aconteceu com o ser humano após a queda? E será que é possível alcançarmos esta perfeição hoje? Vocês já perceberam que às vezes nós nos medimos em relação a outras pessoas e nos achamos às vezes que estamos bem? Será que é isso mesmo? Quando nós olhamos para Cristo, como nós nos sentimos? Qual deve ser o parâmetro de perfeição? Tudo isso nós vamos dialogar aqui em nossa programação nesta tarde. Então prestem bastante atenção. Se vocês não conseguirem assistir toda a programação de hoje, vai ficar gravado aqui no Aspa Online. Se você gostar também, você pode compartilhar esta programação de hoje com outros amigos, com os familiares, no grupo do WhatsApp. Você pode compartilhar com seus amigos, falando para entrar no link, tá bom? Importante é você assimilar a palavra de Deus e compartilhar com outras pessoas. Nesta tarde, eu tenho o privilégio de estar aqui com 4 pastores. Nós temos aqui ao meu lado esquerdo o irmão Davi Pai Silva, nós temos o pastor Josafá, nós temos o pastor João Marcos e nós temos o pastor Taishuan. E eles vão compartilhar o conhecimento que eles têm adquirido ao longo dos anos a respeito da perfeição cristã. Eles são teólogos qualificados para poderem falar sobre este assunto, até porque, além de estudar, eles também todos os dias têm contato com pessoas e percebem o desenvolvimento de cada pessoa na sua jornada cristã. Muito bem, boa tarde a todos os irmãos, Deus abençoe a todos, que possamos ter uma boa programação. Muito bem, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos não poderia ser uma pergunta diferente, porque quando nós falamos de perfeição cristã, nós não podemos começar abordando os dias de hoje, mas temos que abordar o plano de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles foram criados perfeitos ou não? Eles tinham tendências para o pecado ou não? Como que isso funciona? Nós deveríamos pensar o seguinte: Deus é perfeito, né? E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Adão e Eva eram perfeitos, física e mentalmente. Mas aqui entra um ponto importante, que Adão e Eva não tinham o caráter desenvolvido ainda. Porque o caráter é desenvolvido em face de provas. Então Deus colocou diante deles uma prova de obediência ou desobediência. E eles tinham condições de preencher aquela condição. Mas, lamentavelmente, nossos pais caíram e a condição para ter acesso permanente à árvore da vida era obediência perfeita e perpétua. Essa era a condição. Muito bem. Então, com base já nessa introdução aqui, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar e falar com Deus. O irmão João Marcos vai orar a Deus conosco. Amantíssimo Deus, nosso Pai Celeste, em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador, curvamos-nos ante a Tua santa e augusta presença, neste momento onde iremos considerar a Tua santa palavra. Rogamos que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos instruir, nos iluminar, bem como venha também iluminar a mente de todos os internautas, de todos aqueles que terão acesso a esse estudo e outros mais, e que o Senhor possa ser a luz, iluminando a mente de cada ouvinte
e também dos que aqui se encontram. Nós rogamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, como nós estávamos falando aqui, o irmão pastor Davi Pai Silva comentou, eles foram criados perfeitos por Deus, mas o seu caráter estava ainda em desenvolvimento. Eles não tinham a tendência para o pecado. Muito bem. Mas, infelizmente, Adão e Eva falharam. Eles falharam, foram desobedientes a Deus e o pecado agora entrou no nosso mundo. É possível para nós seres humanos nos tornarmos perfeitos? Quando Adão e Eva pecaram, eles se corromperam. Nós devemos entender o caráter corruptor do pecado. E quando eles foram expulsos do Éden, eles fizeram uma proposta para Deus. Falaram assim, Deus, deixa a gente voltar, que nós prometemos que vamos obedecer perfeitamente. E aí Deus disse, não dá mais. Vocês já, no ambiente, na condição que vocês estavam, vocês pecaram, e com essa natureza corrupta agora, vocês não vão ter condições. Então o homem perdeu a capacidade, inclusive, de obedecer à lei de Deus. Essa perda, essa capacidade de obediência, passou para os seus filhos ou ficou só em Adão e Eva? O que aconteceu? Ao pecar, Adão cometeu criou três problemas. Ele pecou, ação, ele adquiriu natureza pecaminosa e adquiriu tendência pecaminosa. São coisas diferentes. Agora, quando ele gerou o primeiro filho, interessante que Deus, Gênesis 1, 26, 27, diz que Deus criou o homem à sua imagem. E agora Adão criou seus filhos à sua imagem. Então nós já nascemos com natureza má e com tendência para o mal. Muito então nós perdemos aquele poder de preencher a condição de vida eterna, que era obediência perfeita e perpétua. Então, quando nós estudamos, irmãos, por exemplo, a Bíblia, quando nós oramos, quando nós pregamos, quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, isso me torna perfeito e qualificado para o céu, me habilita para o céu? É aceitável a Deus e Deus tem isso como um meio para eu ser salvo? As minhas obras pode ser apresentado e falar assim, agora eu quero uma salvação porque eu estou fazendo tal coisa, estou fazendo bem. Ou tudo que eu faço tem um traço de pecado ali. Tem um traço de pecado? Então, é interessante porque é a partir desse momento, como o pastor Davi estava mencionando, é a partir daquele momento que o homem agora depende do Evangelho. O Evangelho é as boas novas, é Cristo morrendo em nosso lugar, porque o sangue agora não tem mais poder para perdoar o meu pecado, não tem mais poder para me tornar como eu era antes, falando no caso de Adão. Né? Adão ele poderia morrer e o sangue dele não pagaria a dívida que ele herdou, que é em relação ao pecado. Então agora, Cristo precisou voltar, Cristo precisou vir a este mundo, sofrer uma vida difícil que Cristo sofreu como ser humano, e agora ele morreu pagando assim a nossa dívida. Então o Evangelho ele tem esse poder de transformar a nossa vida. Quando o irmão fala pagar a dívida é porque o ser humano não conseguiria fazer nada que pagasse o pecado que ele cometeu, é isso? Exatamente. Né? Nem os próprios anjos poderiam redimir o homem da maldição do pecado. Maldição da lei, que é a transgressão cometendo o pecado, né? Então, o próprio Jesus ele teve que vir a este mundo, morrer, assumir a nossa culpa. Hoje, os nossos louvores, os nossos atos de justiça, vamos dizer assim, nós não merecemos nada, mas é através do mérito de Cristo, entendeu? Os nossos favores são aceitos diante de Deus, mas através da vida perfeita de Cristo, não da nossa. Então, qual é, então, irmãos, a importância, quando a gente fala de perfeição, isso está associado à prática de praticarmos a justiça, né? Não sermos... Qual é a importância das obras, então, Davi? Temos que estabelecer bem aqui um detalhe. Uma laranjeira, ela é laranjeira porque produz laranja? Ou ela produz laranja porque é laranjeira? Ela produz laranja porque é laranjeira? Isso, ela produz laranja. Produz laranja então, porque é laranjeira. Se nós somos pecadores, a nossa obra pode nos transformar?
Nossas obras não. Não pode. Somos por quê? pecadores já. Somos pecadores. Então, que Tá tipo de obra maculado. sai? Obra Sai contaminada. Contaminada. Agora, um ponto-chave que nós vamos entender aqui é que depois do pecado, Deus continuou com a mesma condição. Agora, qual é a condição de vida eterna? Obediência perfeita e perpétua. E nós não temos essa obediência. Aqui entra o evangelho que Montachon mencionou. Então, Jesus veio preencher aquela condição que Adão não preencheu. Jesus desenvolveu uma vida perfeita, absolutamente perfeita, cumpriu a primeira condição, né? A segunda condição, ele pagou a dívida de Adão, que era uma dívida eterna com uma lei eterna. Então, nós somos perfeitos diante de Deus quando aceitamos a perfeição de Cristo pela fé. Essa é a única maneira de podemos ser salvos. Então, as obras que nós praticamos é uma demonstração de fé que nós temos É um fruto. e da obra que Deus está fazendo em nossa vida. Mas não tem nenhum mérito. Mas é importante ser praticado. É muito importante. É importante para o desenvolvimento do caráter, é importante para alcançar outras pessoas, para revelar o caráter de Deus ao mundo. Mas não tem nenhum mérito. Então, o Espírito de Profecia é bem claro, assim, não somos salvos pela nossa obediência. Por quê? Nossa obediência é imperfeita. Agora, somos apresentados diante de Deus com perfeição absoluta. Por quê? Porque a perfeição absoluta de Cristo está colocada na nossa conta, imputada a nós. Bom pastor João Marcos. Uma permuta, né? Cristo, aquele texto desejado na página 22, diz justamente: Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, no qual não tínhamos parte, né? Então, Jesus fez aqui uma troca. Ele nos creditou, né? Nos imputou a sua justiça, para que pudéssemos, então, ser apresentados, porque ele é o nosso advogado, né? Então, ele nos apresenta diante de Deus, como se não tivéssemos pecado. E essa perfeição plena que vem somente de Cristo, isso é muito claro, os irmãos deixaram claro isso, ela é vista por Deus na vida do ser humano de forma coletiva, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele olha essa plenitude de perfeição de igual modo, ou ela é individual para cada pessoa? Porque eu posso avaliar que eu tenho pontos mais fortes e mais fracos, e outro ser humano assim também. Então, nós temos de encarar aqui duas situações. A perfeição absoluta de Cristo está disponível a todo mundo. Mas nem todos têm, porque não recebem a Cristo. Agora, além disso, Jesus falou em Mateus 5,48, sede perfeito. Quer dizer que além daquela perfeição absoluta que só ele tem a perfeição humana que ele exige de nós. Ele diz assim: sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E a irmã fala assim: devemos ser perfeitos na esfera humana, como Deus é perfeito na sua. Agora, Lucas já não usa a mesma frase. Ele não diz sede perfeito, como é perfeito vosso Pai celestial. Ele diz assim: sede misericordiosos, como misericordioso é o Pai celestial. E Pedro diz sede santos, como eu sou santo. Isso, exatamente. Então, dentro de uma esfera humana, e cada um tem o seu desenvolvimento. Cada um tem desenvolvimento pessoal. Individual. Agora, outro detalhe muito importante, a irmã White fala assim: Cristo é nosso exemplo. Aí ela vem dizendo: não podemos igualar o modelo, mas devemos copiá-lo segundo a graça que nos é dada. Que lindo, né? É muito importante isso daí. Então, existem níveis, né, de perfeição na esfera humana. Não podemos fazer julgamento de ninguém, porque cada um está no seu desenvolvimento com Cristo, né? Isso é muito importante os irmãos terem em mente. Algum irmão quer comentar mais, irmão João Marcos? Endossando o que o pastor Davi mencionou, citando aqui 1 João 3, verso 2, acho muito oportuno esse pensamento. 1 João 3, 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então, essa é a nossa esperança, né? A nossa segurança de um dia
tornar-nos, mediante a graça de Cristo, perfeitos de fato, né? Na eternidade. E em Gênesis 17, verso 1, Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então a única chance de desenvolvermos um caráter perfeito é aqui, né? Ou há desenvolvimento no céu ainda? Vai continuar. Vai continuar. Sem limite. Sem limite. Quer dizer que no céu... Interessante. A 2 Coríntios 3,18 diz assim: contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A mesma semelhança como na obra pelo Espírito Santo, né? Quer dizer que ao olhar a Jesus, o nosso caráter é transformado. E essa transformação não vai terminar na volta de Jesus, vai continuar. Agora, um detalhe importante, irmão, é o seguinte: quando nós somos perdoados, nós já escapamos da condenação, né? Ao permanecer em Cristo, nós somos santificados. Quando aceitamos a Cristo, as nossas tendências más são subjugadas, mas não são eliminadas ainda. Ao permanecer em Cristo, a tendência é eliminada. Esse é o processo de santificação. E quando Jesus voltar, essa nossa natureza física corruptível também será transformada. Teremos um corpo glorioso. Então, a nossa perfeição aqui é relativa, a perfeição de Cristo é absoluta, somos justificados pela sua perfeição absoluta, mas a nossa perfeição humana vai desenvolvendo à medida que olhamos a Jesus. Interessante que existe tempos para isso, né? Porque Deus poderia fazer uma obra no ser humano assim, mas ele dá um tempo ao tempo também. Aqui eu gostaria de trazer um texto que para mim foi muito, muito importante. Ela diz assim: santificação é uma obra para toda a vida, seja esta curta ou longa. Deus não depende de tempo. Por exemplo, o caso do ladrão na cruz. Ele foi transformado na cruz? Foi perdoado. E transformado. Então, em um processo, vamos imaginar que ele ficou 3 horas na cruz com Jesus. Foi o tempo. Que a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual foi a vida toda do ladrão? Depois que aceitou a Cristo? É na cruz, ali. Poucas horas. E Deus fez uma obra completa nele. Coisa maravilhosa. Então, olha que coisa importante. Você pode ter uma vida íntima com Deus o tempo todo, mas também Deus vai te avaliar um momento seu. Ele não vai avaliar só atrás. O que eu fiz ontem, venci para ontem, e hoje eu tenho que vencer para hoje de novo. Diariamente, não é isso? Vida, né? Agora, se me permite, quero só mais uma palavrinha. Tiago, ele diz que a pessoa que consegue dominar a língua é perfeita. Tá aí uma coisa que precisamos trabalhar bastante, não é verdade? Segurar, né? O que nós falamos, por isso que temos que pensar bastante. Isso é fundamental. Você vai se tornando perfeito ao fazer esse tipo de coisa, né? Paulo, aos Coríntios, também, ele menciona muito sobre a experiência dele, né? Ele diz: uma coisa faço, esquecendo das que para trás ficam, prossigo para o alvo, e avançando. Então, a parada cristã não existe, não existe. Não tem parada. Tem que prosseguir. Então, irmãos, a conclusão que nós chegamos na programação de hoje é a seguinte: as obras que nós praticamos, elas servem para o nosso desenvolvimento, para a nossa proximidade com Deus. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, você não está lendo a Bíblia para apresentar a Deus e falar: tá vendo, Senhor? Eu separei 1 hora do meu tempo para ler. Então, está garantida a minha salvação agora? Não é para isso. É para você aprofundar o seu conhecimento em Cristo. Quando você vai para a igreja ouvir a palavra do Senhor, você vai para aprender a conhecer mais este Cristo que te salva. Por quê? Porque nele está a plenitude da perfeição. E não há outro meio sem ser Cristo Jesus para que você se torne, para que nos tornemos perfeitos cada vez mais. É o nosso desejo para a sua vida. É por isso que nós estamos aqui lutando por esta fé, por este grande evangelho da salvação através de Cristo. Perfeição em Cristo. Você quer ser perfeito? Eu quero. Acredito que os nossos irmãos aqui também querem.
E é isso que nós desejamos para todos vocês, que vocês, cada vez mais, tornem-se perfeitos em Cristo Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Amém.